Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, que possamos acolher a vontade de Deus sempre mais em nossas vidas. Acolhamos o Santo Evangelho, pedindo ao Senhor que abra o nosso coração para a sua palavra, para a sua vontade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 21, de 33 a 43, 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guerra. Depois arrendou a vinheteiros e a viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinheteiros para receber seus frutos. Os vinheteiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinheteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinheteiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinheteiros, que lhe entregarão os frutos em tempo certo. Então Jesus lhe disse: Vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando dele. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois eles consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de ontem, Jesus ele falava para nós acerca de que, para quem está fechado à graça de Deus, ainda que alguém ressuscite dos mortos, essa pessoa não se converterá. A parábola vai falar isso. E justamente está falando daqueles que, vendo Jesus, não mudaram de vida. Jesus ressuscitou, mas isso não tocou profundamente o coração e a vida de muita gente. Então, é preciso abrir o coração para acolher o Senhor. E no Evangelho de hoje, nós vemos também aí a ação de Deus, que é constante, que envia os profetas, A parábola fala que o dono da vinha mandou os seus funcionários ir lá para poder receber o que os trabalhadores tinham feito. E os trabalhadores trataram esses funcionários com violência. E chegou o momento que ele disse: vai mandar o próprio filho, aí eles vão respeitar. Porém, com o filho, eles fizeram pior. E aí, Jesus usa esta parábola justamente para falar dessa ação de Deus que foi sempre constante na história do povo, mas que, apesar de Deus agir tanto, falando, fazendo tantos milagres na vida deste povo, muitos dos que experimentavam a palavra de Deus, que ouviam a palavra de Deus, não assumiram o compromisso com Deus como deveria. Não acolheram Deus como deveriam. E mesmo o filho vindo, também esse acolhimento ele não foi vivenciado. Jesus então conta aos fariseus, aos doutores da lei essa parábola para falar deles mesmos, porque eles estavam presenciando Jesus, estavam diante de Jesus, mas não acreditavam na verdade que Jesus estava apresentando. E ao falar
dos trabalhadores que vieram antes dele para poder receber o que era do patrão, o que era do dono da terra, Jesus está falando das diversas ações que durante a história do povo de Deus, ele empreendeu, das diversas pessoas que vieram em nome de Deus para proclamar a vontade de Deus. Nós temos os profetas, temos todos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento que falaram de Deus, que chamaram a atenção para a necessidade de caminhar no caminho dele, mas muitos se fecharam, não abriram o coração para esta ação de Deus em suas vidas, não acreditaram na verdade que estava sendo proclamada. E agora Jesus, Deus mesmo, vem a nós e mesmo com a presença dele, as pessoas se fecham. E Jesus então leva esses doutores da lei, esses fariseus, a fazerem um questionamento sobre o modo como estão vivendo. Acham que sabem demais. Acham que têm o pleno conhecimento das coisas de Deus, porém não acolhem a Deus como deveria. Não vivem o propósito do Senhor. E aí, querido irmão, querida irmã, também nós precisamos fazer uma revisão de vida, porque nós precisamos nos perguntar, será que nós estamos abertos a ouvir o que o Senhor está a nos dizer? Será que estamos sendo de verdade tocados pela palavra de Deus, pela ação de Deus em nossas vidas? Será que estamos acolhendo de forma verdadeira a Jesus em nossas vidas e deixando Ele agir de verdade em nossa existência? Fica certamente este questionamento no coração de cada um de nós, porque a gente não pode deixar a graça passar despercebida em nossa vida. É preciso acolhê-la e é preciso colocar em prática o que o Senhor nos pede. Que nós não sejamos como estes vinheteiros que matam a presença do Filho nas nossas vidas. Que nós não matemos a palavra de Deus em nosso coração, mas que deixemos de verdade ela agir em nós e fazer em nós a sua real vontade. Que deixemos que essa palavra santa de Deus, que deseja o melhor para nós, possa encontrar em nós lugar e possa atuar para melhorar o nosso jeito de ser e de proceder. E aqui é muito importante a gente ter a consciência de que a ação de Deus já foi feita. Deus já se manifestou para nós. Então, é nós que precisamos acolher essa manifestação. Não precisamos ficar esperando nenhum milagre, nenhum fato extraordinário para mudar de vida, para nos converter, para entrar no caminho proposto pelo Senhor. O Senhor já fez isso. Ele já veio a nós. Ele já se deu inteiramente a nós. Morreu na cruz para a nossa salvação. Entrega para nós cada dia a sua palavra. Se dá a nós na Eucaristia. Ressuscitou para o nosso bem, para a nossa salvação. Ele já fez o todo da sua salvação se manifestar a nós. Agora precisa da nossa parte acolher tudo isso e viver de acordo com o que nos pede o Senhor. Viver como homens e mulheres que acolhem a salvação, como homens e mulheres que experimentam a cruz e a ressurreição de Cristo e vive desde já aqui na terra como homens e mulheres da ressurreição. Deixemos que o Senhor fale ao nosso coração e abramos a nossa vida para viver segundo o ensinamento dele. Amém. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, muita graça e muita luz na sua vida. Um abraço forte. Fica com Deus.